Atualmente, o Paris Saint-Germain é um dos superclubes do mundo. Porém, não foi exatamente assim antes de ser comprado pela autoridade do Catar. Quer conhecer essa história? Fica com a gente, já deixa o like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Em 12 de agosto de 1970, surge o Paris Saint-Germain Football Club, com uma fusão do Paris Football Club e Stade Saint-Germain. Seus títulos são 10 ligas, 14 copas, 9 copas da liga e 10 supercopas. Se pensarmos em títulos internacionais, é um dos maiores vencedores do país francês. Já se consagrou campeão da Recopa da Europa de 1996 e da Copa Intertoto da UEFA 2001. Em 1994, foi nomeado a equipe do ano pela IFFHS. Nem tudo foi flores para o Paris Saint-Germain. Depois dos anos 2000, teve alguns êxitos momentâneos, sendo eles 2 Copas da França, uma Copa Intertoto e tiveram o encanto do Ronaldinho Gaúcho. Depois disso, o Paris Saint-Germain sofreu uma crise frequente de resultados, inclusive mesmo com a aquisição do Paris Saint-Germain por um grupo de investidores, quase sofre o rebaixamento, pelo qual chegou a estar na 19ª posição do campeonato de 2007-2008, chegando a se safar por apenas 3 pontos do último rebaixado. Na temporada de 2008-2009, o Paris Saint-Germain começa a melhorar seu rendimento, mas não consegue a classificação para ligas europeias, ficando em 6º lugar. Já na temporada de 2009, a empresa Colonel Capital compra todas as ações de Morgan Stanley e se converte em dono de 95% do clube, levando assim o Paris Saint-Germain a ser campeão da Copa de 2010. Entretanto, ainda o Paris Saint-Germain não era um superclube, ou seja, com muito investimento. A melhora veio somente no ano de 2011, quando o grupo Qatar Investment decidiu comprá-lo. Mas antes de falar um pouco sobre a compra de 2011, vamos entender o tamanho do poder do Qatar. O país Qatar, antes de 1970, dependia quase exclusivamente de pescas de pérolas e exportação de pedras preciosas, para se manter sua economia estável. Até que em 1971 descobrem, próximo da costa do país, a maior fonte de gás natural do mundo, a famosa North Dome. Sendo assim, passam a ser potencial para melhorar a economia. Entretanto, o até então atual Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani não soube capitalizar esse potencial. Eis que surge um golpe de Estado aplicado pelo seu próprio filho sem uso de violência, enquanto seu pai estava em Genebra. Em 1995, Hamad bin Khalifa passa a comandar o país. Parecendo sem sentido, o golpe veio bem para o Qatar, uma vez que Hamad começa a explorar de maneira acelerada o North Dome, levando assim o país a um dos maiores exportadores de petróleo do mundo pós-milênio. O PIB do Qatar chegou a 170 bilhões de dólares. Outro aspecto importante é entender o rumo do dinheiro gerado pelos recursos naturais. De maneira inteligente, o Sheikh Hamad criou um fundo de investimento, Qatar Investment Authority, com a intenção de investir capital em instituições do Ocidente, exemplo Porsche, Volkswagen, Harrods, para poder assim ter o dinheiro salvo, se por um acaso a fonte de petróleo secasse. Uma figura importante para a conexão do Qatar e o futebol é um dos filhos de Hamad, que atualmente é a figura máxima do Qatar. Sheikh Tamim foi educado na Harrow School, na Inglaterra. Lá ele testemunhou a influência do futebol na cultura ocidental, o que levou ele ao encanto por esse esporte. Em 2005, decidem criar um sub-ramo da Qatar Investment Authority para a categoria de investimentos esportivos. Sendo assim, surgiu a Qatar Sports Investment. Nasser Al-Khelaifi é muito amigo do Tamim, por isso assume a Qatar Sports Investment.
Em 2011, o grupo Qatar Sports decide comprar o Paris Saint-Germain. Mas mesmo com a baixa do time, por que decidiram comprá-lo? Por vários fatores. O primeiro era que o único clube grande em uma cidade com um total de 12 milhões de habitantes. O segundo motivo era que a cidade é um polo enorme turístico, o que não dependia de ser uma atração somente para os habitantes. Outros dizem até que se parecia com a história com o Qatar e Paris Saint-Germain, um grande adormecido, ambos criados na década de 80. Através dessas premissas, após a reunião de Michael Platini e o presidente da França, Sarkozy, e representantes da Qatar Sports Investment, fecham os negócios, vendendo o Paris Saint-Germain por 70 milhões de euros por 70%. Logo depois, o fundo compra os 30% e fica o único dono do Paris Saint-Germain. A compra do Paris Saint-Germain leva à premissa do investimento no mundo ocidental. A venda foi justificada pelo fundo em que não importava quanto fosse a receita, mas seria investido de volta no Qatar. Sendo assim, o Paris Saint-Germain se transformou em um dos superclubes do mundo. Mas não foi somente o investimento que fez o Paris Saint-Germain chegar a esse patamar. Foi um plano de ação pelo qual o Paris Saint-Germain, em 5 anos, fez o que o Real Madrid fez em 50 anos. Fiquem ligados para a parte 2. Já conheceu essa história?